Em Piraquara, 19 horas, estamos chegando para mais uma edição do programa Piraquara, 19 horas no Te Vejo Canal, onde você fica por dentro das principais informações da nossa cidade. No programa de hoje, vamos ouvir o candidato a prefeito pelo PSD, Josimar Frois. Ele já está a postos, a entrevista vai ser no modo remoto, mas vamos tentar extrair dele as principais propostas de governo na sua candidatura, pleiteando a cadeira de prefeito da cidade de Piraquara. Você vai ouvir também no programa de hoje. Veja como estão os números do coronavírus em Piraquara, os estragos da chuva de granizo da última terça-feira. E terminou a consulta pública sobre os colégios cívico-militares e você vai saber qual foi a escolha da cidade de Piraquara em relação a esse tema. Para as pessoas que não estão entendendo, a nossa presença aqui hoje, numa quinta-feira, é que em função do sorteio e da quantidade de candidatos que temos à Prefeitura de Piraquara, nós tivemos que abrir duas datas especiais nas quintas-feiras, a primeira delas hoje, onde estaremos entrevistando o Josimar, e a próxima, na outra quinta-feira, na semana que vem, no dia 12, onde teremos a presença de Jean Galvão. O Gabão ficará com a terça-feira, do dia 10, também às 19 horas. E com isso encerraremos esse projeto que surgiu com a intenção de ouvir as principais propostas dos candidatos à Prefeitura de Piraquara. O programa Piraquara 19 horas é patrocinado pelo Conexão Shop e pela Zooplan Centro Médico Veterinário. Tem o apoio também da MAP Turismo e a produção de Calandra, produção de conteúdo, e Vitral Produções. Como sempre acontece no início do nosso programa, nós fazemos aqui trazemos uma informação a respeito do tempo na cidade de Piraquara. Hoje, dia 5 de novembro, são celebradas várias datas comemorativas. Nessa quinta, por exemplo, é celebrado o Dia da Ciência e Cultura, o Dia do Cinema Brasileiro, o Dia do Rádio Amador e Técnico em Eletrônica. Também é Dia Nacional do Designer. Um grande abraço a todos esses profissionais. E como já é tradição, agora sim, a situação do tempo. Depois de uma terça-feira que assustou muita gente com as chuvas de granizo, a quinta-feira foi de tempo aberto e seco. Segundo o CIMEPAR, a sexta-feira deve registrar mínimas de até 10 graus e máximas de 23. Ainda vamos ter um friozinho nesses próximos dias em Piraquara. Já o final de semana deve ter temperaturas entre 8 e 27 graus. Uma diferença grande. Mas quem mora em Curitiba e região metropolitana já sabe que o truque é sair de casa com roupas para as 4 estações. Como sempre a Camille fala, é o efeito cebola que nós estamos acostumados por causa da região onde a gente mora. Ainda falando sobre a chuva de granizo, no último programa nós mostramos algumas imagens surpreendentes de vários pontos de Curitiba e região. E ao longo de quarta e quinta-feira, a Defesa Civil registrou algumas ocorrências. A capital foi uma das mais afetadas. Cerca de 440 pessoas foram atingidas diretamente pelas chuvas de granizo. Ao todo, 13 bairros foram extremamente castigados, incluindo o bairro Alto, Boqueirão, Capão da Embuia, Centro e Portão. As imagens mais impressionantes foram da linha verde e da região do Shopping Jockey. 90 residências ficaram com telhados danificados e as famílias entraram em contato com a Defesa Civil. Em Colombo, a situação também inspirou cuidados, teve ocorrências lá. E em Piraquara houve o registro de chuva de granizo, mas em menor escala. E até o momento não houve nenhuma ocorrência mais marcante que tenha exigido da Defesa Civil um tratamento mais especial. Nós temos também a informação sobre as escolas cívico-militares. Daqui a pouquinho eu vou dizer a você sobre qual foi a escolha das 3 escolas que estavam relacionadas para fazer essa opção. Eu gostaria de dizer que o nosso programa está disponível no YouTube, estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook. No YouTube você digita www.youtube.com/TeVejoWeb. O T e o V são mudos, então o T é mudo, Te Vejo Web. E você vai sintonizar o programa ao vivo. Peço também que você compartilhe com seus amigos para que possamos ter a maior audiência possível e que todos possamos saber das reais propostas do candidato do PSD, Josimar, que estará conosco daqui a pouquinho ao vivo, de forma remota, por transmissão via internet, mas ele atendeu o nosso chamado e estará participando
desse nosso projeto. Quero agradecer de coração a presença da Tatiane Lapa, que é intérprete de Libras e estudante de Direito e que voluntariamente também atendeu o nosso chamado e está aqui para levar as informações aos nossos deficientes auditivos, que recebem o meu abraço, porque estarão em sintonia daqui a pouquinho, quando a Tatiane estiver na tela reproduzindo as propostas, as informações que serão trazidas da entrevista do Josimar. Minha gente, no domingo também teremos uma cobertura especial, continuando esse nosso trabalho de prestação de serviço à cidade de Piraquara. A partir das 16 horas estaremos trazendo as informações num esquema de mesa redonda, traremos alguns convidados e online, passo a passo, estaremos divulgando os números das eleições aqui em Piraquara, quem vai ser eleito vereador, qual o prefeito será o escolhido pelos eleitores da nossa cidade e também informações da região metropolitana, Curitiba e de todo o Brasil, para que você, no final de domingo, fique bem informado e saiba o que é que podemos esperar desses novos mandatos a partir do ano de 2021. Quero mandar um grande abraço aqui ao Marcelo, do Material de Construção do Marcelo, a Mecânica do Atílio, a Neide Cardoso, o Abel da Cancha de Grama Sintética lá do Primavera, ao João Bezerra, grande construtor João Bezerra, todos confirmando a audiência e participando com a sua audiência desse nosso projeto empreendedor. Nós tivemos durante 2 semanas a busca, ou pelo menos a abertura de uma consulta pública por iniciativa do governo do Estado, para que a população decidisse sobre se mudariam a forma de atuação das escolas, de 3 escolas aqui na cidade de Piraquara. Terminou na noite de quarta-feira, dia 4, portanto ontem, a consulta pública sobre a implementação de colégios cívico-militares no Paraná. Do total de 216 colégios selecionados, 186 aprovaram o novo modelo. 25 irão manter o sistema tradicional de ensino e 5 não atingiram o quórum mínimo para que a decisão fosse tomada. Em Piraquara, o Colégio Ivanete Martins de Souza e também o Colégio Vila Macedo vão manter o método tradicional de ensino, uma vez que a maioria da comunidade escolar votou contra a mudança. Já o Colégio Romário Martins não atingiu o quórum mínimo e, por isso, também permanece com o sistema atual. É um tema polêmico, esse assunto também foi abordado aqui nas nossas entrevistas, a questão da educação, mas é fato que aumenta a responsabilidade de todo mundo. Os atuais diretores dessas escolas de Piraquara e também a comunidade estudantil precisará ficar atenta à melhora no ensino, porque senão, a cada momento serão feitas comparações. Bem, nós temos agora, são 19h08. Sempre, como é tradicional, nós trazemos as informações da nossa cidade neste começo de programa. O Josimar já está se acomodando, daqui a pouquinho teremos o sinal liberado para entrevistá-lo. O Josimar Frois Aparecido Knupp Frois. Josimar Aparecido Knupp Frois é o nome dele, ele tem 49 anos, é do PSD. O seu vice é o Olivério Saraiva. Você já ouviu falar no Olivério Saraiva? Talvez não, porque ele é mais conhecido como Rivas. O Rivas é o vice do Josimar e compõe a chapa do PSD. Eu vou falar um pouquinho, como sempre falo, no início das entrevistas, situando um pouquinho o nosso eleitor, falando sobre esse partido. O PSD atende pelo número 55, ele é o Partido Social Democrático. Ele surgiu a partir de políticos dissidentes do DEM, do PP e do PSDB, liderados por aquele que foi o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Também é um dos fundadores do PSD, o Guilherme Afife Domingos. A figura mais ilustre, que pode ser muito útil para a nossa cidade e que é também integrante do PSD, é o nosso governador Ratinho Júnior. Tudo certo para ouvirmos o Josimar? A pergunta à produção. Enquanto eu não recebo o sinal verde, sigo com as informações no Piraquara, 19 horas. Você pode compartilhar o nosso programa,
através do Facebook, a transmissão ao vivo se dá pelo Facebook e pelo YouTube. Se você gosta do programa, se você entende que esse é um trabalho importante para a nossa cidade, compartilhe para que cada vez tenhamos mais ouvintes, espectadores, telespectadores e que ficam bem informados sobre o que acontece na nossa cidade. Ao que parece, já temos o sinal verde para conversar com Josimar Frois, candidato do PSD à Prefeitura de Piraquara. Boa noite, Josimar. Olá, Emerson. Boa noite. Bem, nós temos, como eu já disse, uma transmissão remota. A tradução, Josimar, é feita pela Tatiane Lapa, intérprete de Libras e estudante de Direito, que voluntariamente atendeu o nosso chamado para traduzir para os nossos amigos deficientes auditivos as propostas do seu partido e você como candidato. Eu gosto sempre de dizer aos nossos convidados, primeiro agradecendo, né, a presença, mas explicar um pouquinho do nosso projeto. Nós pretendemos, ao lançar o Te Vejo Web, o canal web na nossa cidade, que Piraquara possa ter um meio de comunicação forte e que sirva de canal não só para os meios instituídos, as instituições, a prefeitura, enfim, mas para que principalmente a população possa encontrar aqui informações com credibilidade sobre a região onde a gente mora. Eu vou agora iniciar o cronômetro dizendo que o Josimar tem 60 minutos, como já aconteceu com os outros candidatos, e acontecerá com os que ainda restam. O Gabão será ouvido na terça-feira, dia 10, e Jean Galvão na próxima quinta-feira. Destaco que, a partir da reunião que foi realizada com os representantes dos partidos, decidiu-se que não haveria perguntas diretas aos candidatos. Foi uma decisão tomada entre os representantes que aqui estiveram na reunião que definiu as regras dessa série de entrevistas. Por isso, não temos a participação direta popular nessas perguntas. Entretanto, nós fizemos algumas pré-entrevistas com o lançamento do canal, há quase 60 dias, e nessas entrevistas surgiram diversas perguntas, e elas serviram de subsídio para formular um conjunto de temas que foi de consenso, informado a todos os candidatos, e sobre esses temas falaremos com o candidato Josimar hoje também. Além desses temas, é evidente, trataremos de outros assuntos, porque 60 minutos dá para falar de muita coisa. Bem, eu digo agora a senha do nosso programa. Josimar, o seu tempo começa agora. Boa noite. Boa noite, Emerson. Boa noite à sua equipe, a todos que estão nos acompanhando aí pela TV, Jô. Muito bem, pelo Josimar. Piraquara, às 19 horas. Josimar, eu começo perguntando a você sobre a situação da tua família em relação a essa notícia que tivemos sobre o Covid-19. Tirando a parte da disputa eleitoral, nós queremos saber pessoalmente como você está, como está a sua esposa, a Creuza, o seu filho, que foram acometidos desse vírus que merece todo o nosso respeito. É uma doença muito complicada, ladina e que merece e inspira cuidados. Como vocês estão para que os teus eleitores e a população de Piraquara possa saber e ficar mais tranquila? Emerson, então, eu estou bem, estou em casa em isolamento já há 8 dias, amanhã é o 9º dia, completando o 10º dia no sábado, quando a Secretaria Municipal de Saúde já estará nos liberando do isolamento, né? O João Pedro, meu filho, também está bem. Nós dois tivemos, assim, sintomas leves, né? Uma pequena febre, uma dor de cabeça, essas coisas leves. A Creuza, minha esposa, se encontra hospitalizada, mas está sob cuidados, né? Está em observação, mas ela está bem, graças a Deus está bem. Muito bem. Josimar, nós sabemos, há um consenso de que um tema que é o da continuidade administrativa é muito importante para as cidades. Você está
colocando o seu nome à disposição para ser prefeito de Piraquara, é o candidato da situação. E uma preocupação nós percebemos nessas enquetes, nessas pré-entrevistas e no contato com o público. Essa continuidade administrativa só será possível se houver coesão com a sua equipe, com as pessoas que lá estão, as pessoas que fazem parte da sua equipe. Não há como nós deixarmos passar uma questão que gera insegurança, que foi um possível desentendimento seu no início desse segundo mandato, em que você, talvez, pelas informações, teve até dificuldades de acessar o seu gabinete. E, enfim, nós gostaríamos de saber se essa situação está resolvida e se Piraquara pode ficar tranquila em relação a esse relacionamento com a equipe que lá está e com o atual prefeito que está saindo. Sim, Emerson, com toda tranquilidade. Isso faz parte da política, faz parte do dia a dia da política, de quem está na política sabe como isso funciona. Eu, na verdade, quando saí candidato a deputado lá atrás, né, que é o que você está se referindo, esse pequeno afastamento do prefeito Marquinhos, foi um momento assim que eu achei que tinha que sair candidato a deputado, porque na minha cabeça o que acontece? A história nos mostra que os vices-prefeitos, né, eles acabavam ficando pelo caminho. Temos aí vários, se você olhar para trás, o já falecido, o seu Armando, né, o Armando Neme, que foi vice, o seu Líntio Belão, que foi vice, com todo respeito, né, aos nomes que eu estou citando, mas só para recordar a história. A Indiamara, né, que foi vice do João Guilherme. Então, na minha cabeça de vice, eu pensava assim, puxa vida, eu não quero ser um vice desses, que fica pelo caminho. Eu quero, né, ser um vice que apareça, um vice que crie a minha história, e foi por isso que naquele momento eu saí candidato a deputado. Mas é claro que o prefeito Marquinhos, naquele momento, ele acabou não concordando comigo, porque na cabeça do prefeito, e depois eu fui entender isso, eu estava tendo um projeto pessoal, né? Quando eu saí candidato a deputado, o meu projeto seria pessoal. E, na verdade, hoje, nossa visão é o quê? É uma visão de projeto de cidade, um projeto de grupo. Então, aquilo que, na verdade, naquele momento me afastou do prefeito, me afastou do grupo, depois me aproximou, porque o meu nome acabou sendo ventilado, e quando eu saí candidato a deputado, e nós percorremos rua a rua, bairro a bairro, eu dizia o seguinte, sou candidato a deputado e, não ganhando, sou candidato a prefeito. Então, isso fez com que o nosso nome ficasse em evidência. E nas pesquisas que eram feitas, o meu nome sempre aparecia em boa colocação. Então, isso me aproximou de volta do prefeito, do grupo político, né, que é o nosso grupo político. Isso me fez voltar, então. Então, aquilo que me distanciou num certo momento, me aproximou depois. Muito bem. Vamos agora aos temas, começando pela saúde, já que dissemos agora há pouquinho, já sabemos que o Josimar está bem e, embora inspire cuidados, é uma doença muito traiçoeira. Mas, Josimar, eu tenho dito aos outros candidatos que Piraquara tem algumas peculiaridades e a população, às vezes, elege algum sonho, né? Começou com a Caixa Econômica, era um desejo nosso ter uma Caixa Econômica, depois lojas pernambucanas, e temos um tema que é a respeito do hospital, né? Nós temos um sonho de que Piraquara, com 120 mil habitantes, possa ter um hospital. Qual a viabilidade de termos um hospital? Eu vi o seu plano de governo e gostaria que você dissesse se podemos sonhar no seu mandato com um hospital em Piraquara. Olha, Emerson, é claro que nós gostaríamos de ter um hospital. Acho que é o sonho de toda a cidade ter o seu hospital, né? Só que, veja bem, vamos aos números, né? Que é o que importa. Um hospital hoje em Piraquara, ele se torna inviável do ponto de vista, se for para ser mantido com orçamento municipal, porque o custo dele hoje, ele varia de 4 a 5 milhões mês. Então veja que é bastante dinheiro. E no ano, nós teríamos aí que ter um orçamento em torno de 50 milhões para manter um hospital em Piraquara, né? E esse orçamento de 50 milhões, 55 milhões, é o orçamento de toda a saúde hoje.
para você manter UPA 24 horas, manter as UBSs, os exames laboratoriais, as consultas, enfim, esse orçamento de 55 milhões é para você gerir toda a saúde do município. E você teria que colocar esse dinheiro para manter o hospital apenas. Então veja que, do ponto de vista orçamentário, ele se torna inviável. Agora, é claro que se nós tivermos uma parceria com a União, com o governo do Estado e com a iniciativa privada, aí sim nós poderíamos pensar num hospital de alta complexidade. E o município ele sempre esteve disposto a comprar os serviços. Se um empresário, um grupo de empresários montar um hospital e oferecer os serviços, as consultas de alta complexidade, os exames, todos os serviços para a população, a prefeitura ela tem interesse de comprar esses serviços, Emerson. Mas, Josimar, eu vi no plano de governo que está colocado lá no site do TSE, nessa área de saúde, você fala na construção de novas unidades da saúde e também da implantação, da viabilização do linhão da saúde. Isso também precisa de dinheiro. Você imagina que entre um hospital e a construção de novas unidades de saúde, não daria para compor algo que viabilizasse o sonho de um hospital na cidade? É que veja, Emerson, o investimento no hospital é muito alto, é muito dinheiro. O linhão da saúde que nós estamos projetando para o nosso governo, nós estaríamos terceirizando um ônibus onde levaríamos as pessoas, porque a pessoa agenda hoje uma consulta lá no Rossio, em Campo Largo, ou até no Caron, e ela muitas vezes não tem condição de se deslocar até esse hospital. Então, esse linhão da saúde que nós vamos fazer no nosso governo, nós vamos terceirizar um ônibus que vai pegar a pessoa na unidade de saúde e vai levar e vai trazer de volta. Porque hoje, quando a pessoa sai de Piraquara para ir até esses hospitais, como o Rossio, Campo Largo e como o Caron, é bastante sofrido. Então, nós queremos dar qualidade no transporte para levar as pessoas até lá. O custo seria muito, muito aquém do que nós pensarmos num hospital. O hospital realmente, Emerson, é muito dinheiro. É de 4 a 5 milhões por mês. 50 a 55 milhões nós gastaríamos para manter o hospital hoje em Piraquara. O nosso sonho, sem dúvida, é ter hospital. Nós queremos hospital, mas nós não temos perna para isso por enquanto. Muito bem. Josimar, um dos temas também levantados nas pré-entrevistas é sobre um posicionamento de Piraquara com mais personalidade, com mais autoafirmação junto ao governo do Estado. Talvez o alinhamento que hoje existe, porque eu disse agora há pouquinho aqui que Ratinho Júnior é do mesmo partido seu, PSD, o Ratinho Júnior, PSD, Josimar Frois. Nós temos algumas entidades que têm uma participação muito marcante na cidade. Por exemplo, Sanepar sempre é citada nessas entrevistas. Alguns a veem como um parceiro estratégico, outros chutam o balde e dizem que tem que colocar a Sanepar contra a parede. Como vai ser o seu relacionamento com a Sanepar e o que nós podemos extrair de benefício desta grande empresa, já que somos os fornecedores da água de boa parte de Curitiba e região metropolitana? Veja, Emerson, hoje o prefeito Marquinhos, a nossa gestão, nós temos uma proximidade muito grande com o Ratinho, o governador Ratinho, e com toda a sua equipe, secretariados, e a Sanepar, nós vamos cobrar da Sanepar aquilo que é de direito da nossa cidade. Nós temos hoje as barragens e atendemos a grande metropolitana, 50% a 60% da água consumida pela grande Curitiba hoje é das nossas barragens, então nós temos uma importância muito grande e nós temos estabelecido, sim, grandes parcerias com a Sanepar, mas nós queremos mais para a nossa gente, para a nossa cidade, porque nós temos consciência e sabemos da importância hoje de Piraquara no contexto da metropolitana. Josimar, o tema agora é cultura e esportes. Nós entrevistamos aqui a secretária de Cultura e nessa entrevista surgiram algumas questões, como, por exemplo, se
Cultura, esporte e lazer devem estar todos numa única secretaria. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso e também, separando os dois temas principais, perguntando a você, em relação a equipamentos para prática de esportes na cidade, o que nós podemos esperar da sua administração? Veja, Emerson, nós avançamos muito na cultura do esporte. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui, que nós estamos fazendo uma reforma total na Casa da Memória. Nós não tínhamos a Casa da Memória em Piraquara, nós criamos a Casa da Memória. Estamos investindo em torno de 1 milhão na reforma da Casa da Memória, que é um cartão postal de Piraquara. Ali já foi a Câmara de Vereadores, já foi a Prefeitura Municipal de Piraquara, ali tem uma história, e nós estamos reformando a Casa da Memória. Veja, uma cidade tem que ter memória, tem que ter cultura. No esporte, veja, nós criamos vários espaços de esporte para a prática esportiva nos bairros. Se você pegar, por exemplo, a Vila Macedo, é o maior complexo esportivo do município que nós criamos. Inclusive, lá do lado tem um campo de futebol muito bom para você que é um atleta e gosta de futebol, Emerson, vale a pena conhecer. Então, nós descentralizamos o esporte em Piraquara. Queremos avançar. Aonde nós não chegamos, nós queremos chegar. Na cultura, no esporte, no lazer. Muito bem, Josimar. Em relação a esse campo da Vila Macedo, a única bronca dos futebolistas é que ele não tem as dimensões oficiais, sabe? Mas tudo bem, eu concordo que sempre o que vem a mais e a implantação desses equipamentos esportivos são importantes. Nós temos um ginásio de esportes ao lado da delegacia, o famoso Poli, né? O que a gente pode esperar em relação a esses equipamentos na sua gestão? Dá para pensar, por exemplo, num ginásio de esportes, além daquele que já foi feito no Guarituba? Sim, lá no Guarituba nós temos o CEL, né? Que é um centro integrado com várias atividades esportivas, culturais. Lá nós temos aula de dança, de música, arte, teatro. E podemos pensar e temos projetos para isso, Emerson. Queremos se ampliar. Por exemplo, uma reforma aqui no nosso ginásio de esportes, que é um centro da cidade, é histórico, e queremos avançar mais, levar mais praças esportivas para outros bairros. Assim como nós avançamos em muitos bairros, mas sabemos que também temos que avançar em outros. E vamos avançar, com certeza. Josimar, já que você falou em centro histórico, tem também uma proposta no seu plano de governo sobre a revitalização do centro histórico da cidade, juntamente com a implementação e o aprimoramento do binário. Como essas obras serão realizadas? E eu explico a nossa preocupação. Os comerciantes da nossa cidade já sofreram nos últimos anos com muitas obras, algumas delas que demoraram muito tempo para serem realizadas. Mandatos anteriores, a reforma da avenida principal, e é claro que sempre ficamos felizes quando se fala em revitalização em novas obras. Mas falo aqui em nome dos comerciantes, dos pequenos comerciantes da nossa cidade, né? Qual a perspectiva em relação a essas obras? Quando começarão e de que forma serão levadas a efeito, respeitando também o fato de que estamos saindo de uma pandemia e não podemos correr o risco de impor a esses comerciantes ainda mais um período de baixo movimento em função dessa questão que pode ser gerada pelas obras. Emerson, você tocou num ponto muito importante. Realmente, o Covid, né, essa questão da pandemia afetou todo mundo. E o Brasil, o Estado, e Piraquara não é diferente. O nosso comerciante sofreu muito com isso. Eu também sou comerciante, estamos sofrendo com isso, mas nós queremos estar muito próximos do nosso comércio, do nosso comerciante. Queremos ter uma associação comercial forte para representar os nossos comerciantes. Ricardo. Queremos estar dialogando com os nossos comerciantes. E é claro que, na questão das obras, estaremos próximos deles, se reunindo, conversando e vendo o que é melhor, a questão quando for se mexer no centro da cidade, uma rua ou outra, uma obra ou outra, fazendo um chamamento e estar ouvindo e tendo uma participação direta com o nosso comerciante, porque é ele
que gera emprego, que gera renda, que toca a cidade, que está lá todo dia. Eu sei o que é ser comerciante, eu sou comerciante, como já falei, e a gente quer estar muito perto, acompanhando os nossos comerciantes. Você sabe que nós temos aí a vigência de um decreto em relação ao Covid-19. Há também um medo de uma segunda onda e que esses decretos só teriam sido um tanto relaxados em função da campanha eleitoral. O que é que nós podemos ter de compromisso do Josimar prefeito? Vamos imaginar que você seja eleito. Com relação a esse relacionamento com os comerciantes, especialmente os menores, aqueles que estão envolvidos diretamente com o comércio e também a parte que envolve eventos e que, enfim, movimenta a nossa cidade, porque é sabido que o comércio é a nossa principal atividade. Emerson, o que o comerciante pode esperar do Josimar é muito diálogo, é muita conversa, é estar próximo, é sabendo que o comércio é fundamental, o comerciante é fundamental na nossa cidade. Então, muito diálogo, muita parceria do poder público com o nosso comerciante, entendendo a importância de cada comércio, seja ele que gere um emprego, dois empregos, 10, 20. Então, muita conversa, muito diálogo, muita proximidade, muita parceria, porque tanto o poder público como o comércio, nós queremos uma cidade melhor para todos. Moramos aqui e queremos uma cidade saudável economicamente, uma cidade saudável para vivermos, criarmos as nossas famílias. Então, o que o comerciante pode esperar da gente é isso, muito diálogo, parceria. Muito bem. Nós falamos sobre a questão dos esportes e faltou falarmos um pouco sobre cultura. Cultura envolve uma série de fatores, né? Mas o que movimenta uma cidade efetivamente são os eventos. Algumas delas elegem alguns eventos, sejam eles de música, sejam eles gastronômicos, para promover essas cidades, trazer público e gerar renda. Josimar, qual a perspectiva de voltarmos a ter a Festa do Carneiro no seu mandato? Todas as perspectivas, Emerson, 100% de perspectiva. Nós queremos que isso aconteça. Isso não foi possível agora, nesse ano, no ano passado, porque existe uma demanda judicial. O Ministério Público entende que a Festa do Carneiro, no formato que vinha acontecendo, ela era ilegal, não podia continuar acontecendo. Nós queremos voltar com a Festa do Carneiro. Mas é claro, no novo formato, no novo entendimento e dentro da legalidade. E isso a gente vai ter o posicionamento do Ministério Público. Nós sonhamos com isso, queremos isso, porque a Festa do Carneiro é um marco tradicional aí dos nossos cavaleiros, das pessoas que vêm de fora. É a alegria, é a contemplação da natureza, reúne as famílias. Então, nós queremos, e o piraquarense pode contar com isso. Nós vamos voltar com a Festa do Carneiro. Mas, é claro, dentro da legalidade, do formato que o Ministério Público está vendo e a gente vai seguir todas as orientações. Outro tema que foi lembrado nas pré-entrevistas que realizamos tem a ver com a agricultura e uma ideia da junção entre agricultura e turismo foi bastante bem recebida pelos nossos telespectadores. Sempre que falamos sobre esse tema, nos vem à cabeça algumas experiências muito positivas de cidades vizinhas à nossa Piraquara. Por exemplo, um mergulhão, o Caminho do Vinho em São José dos Pinhais. O que é que nos impede de ter uma ação por parte do governo municipal que permita que possamos ter também aqui uma rua, um espaço, uma região que se assemelhe a esse tipo de empreendimento que acontece em São José dos Pinhais, aqui em Piraquara, Josimar? Veja, Emerson, nós já demos um grande passo, que foi o paralelepípedo, a pavimentação em paralelepípedo da Estrada Nova Tirol. Então, nós podemos criar nesta estrada, copiando, fazendo aí copiando naturalmente esse modelo de São José.
nós vamos capacitar os nossos empreendedores locais dentro da visão turística, para que ele possa vender aquilo que ele produz, o queijo, o salame, e outras, a geleia de morango que o pessoal produz, enfim, essas coisas, e tornar a nossa estrada um caminho desse. Nós já temos hoje o caminho Trentino, então reativar essa coisa bacana, trazer o nosso pequeno produtor, que produz o queijo, que produz o leite, a hortaliça, e colocar ao longo dessa estrada, fazer também o caminho. E o grande passo já foi dado, né? Nós fizemos a pavimentação desta importante estrada turístico-rural, que é a Nova Tirol. Hoje, o movimento da Nova Tirol, dos turistas que vêm de Curitiba, de São José, de toda a metropolitana, você sabe, Emerson, o quanto aumentou. Nós temos comentado aqui também das verdadeiras multidões de ciclistas que acabam, entre aspas, invadindo a nossa cidade nos finais de semana. O que não fecha essa conta, Josimar, é que essas pessoas vêm para cá e não necessariamente deixam o dinheiro dos impostos aqui. Faltam restaurantes, faltam pousadas, falta uma infraestrutura que permita que fiquem por aqui. A atual gestão, que é naturalmente a que você faz parte, porque você é o candidato da situação, teve 8 anos para fomentar esse tipo de iniciativa. Por que é que nós devemos esperar que agora, com Josimar à frente da prefeitura, esse cenário mude? Veja, Emerson, nós já viemos trabalhando, mostrando que Piraquara é uma cidade viável. Na medida que nós damos a infraestrutura, o turismo ele vai acontecendo aos poucos. É claro que nós dependemos também do investimento dos empreendedores. O empreendedor que tem um sonho, que acredita, que monta o seu café, o seu restaurante, a sua pousada. Apenas o poder público, nós sabemos que é difícil fazer tudo isso. Nós precisamos da parceria. A nossa parte da infraestrutura, nós estamos avançando. Nós temos projeto, Emerson, de fazer também outras estradas rurais de potencial turístico, fazendo a pavimentação em paralelepípedo, como é o caso da Arthur Portela, aqui do Laranjeira, que já fizemos um pedaço, fizemos um trecho, já estamos fazendo um pedaço da Botiatuva. Então, nós queremos criar a infraestrutura para que o empreendedor, né, ele possa fazer a sua parte também. É claro que depende de recurso, mas buscar, a gente tem uma parceria forte com o governo do estado e trazer um dinheiro barato para o investidor, para que ele possa estar realizando o seu negócio, fazendo o seu negócio e fazendo acontecer, junto com o poder público e a iniciativa privada. Então, eu acho que é aí que vai dar um grande boom do nosso turismo, Emerson. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da mobilidade urbana. Existe um sonho, assim como eu disse agora há pouquinho aqui sobre o hospital, em relação ao nosso terminal de ônibus, uma boa rodoviária, né? E eu gostaria de saber de você, está no seu plano de governo, a construção de pelo menos mais um terminal de ônibus, e no plano de governo está dito que já existe inclusive o terreno. Aonde seria esse terminal de ônibus e qual a função ele teria efetivamente e o que seria feito do antigo terminal? Veja, Emerson, hoje esse projeto do terminal, por que que ele está direcionado para ser onde é o projeto, que é ali na área do São Roque, do Hospital São Roque? Porque nós ganhamos o terreno, porque nós ganhamos o projeto, sabe? Do contrário, teríamos que comprar a área, teríamos que fazer o projeto e seria um ônus a mais para o município. Mas hoje, com essa parceria com o governo do estado, com a Comec, nós já temos lá a área, já temos o projeto e veja, as pessoas muitas vezes se preocupam. Ah, mas vai ser o terminal lá no São Roque, lá no Esmeralda, na Avenida Brasília, mas e eu que moro no São Cristóvão, ou moro na Vila Franca, ou moro no Santiago, vai ser mais difícil para mim. Não é isso. O que vai acontecer é a grande integração. Já existe um estudo, né, e o terminal que hoje funciona aqui no centro, ele seria um alimentador, sabe, deslocando o ônibus lá para o terminal. Então, não dificultaria em nada.
Josimar, um dos temas que sempre vem à tona também é a questão da divisão que existe na nossa cidade. Houve um crescimento desordenado, um atraso no plano diretor, que será um tema discutido na segunda meia hora da nossa entrevista, mas a preocupação que se tem com essa integração não tem a ver só com a mobilidade urbana, mas também com o fortalecimento da autoestima do cidadão de Piraquara. Houve aqui um dos candidatos que citou, por exemplo, que não podia contratar um funcionário do Guarituba porque ele estava com a loja dele no centro e esse funcionário não consegue vir do Guarituba para cá pela falta de opções de transporte. Então eu pergunto, nós estamos diante de algumas barreiras físicas, uma delas é o nosso contorno, a outra delas é a Avenida João Leopoldo Jacomel, e precisamos resolver esse problema para que haja uma efetiva integração física do nosso município. Quais as soluções para resolver esse problema? Veja, Emerson, quando se fala em mobilidade, autoestima, é importante dizer que ali no Guarituba nós fizemos a revitalização completa da Pastor Adolfo Weidmann, as rotatórias, o alargamento da avenida, o canteiro central, a iluminação, o calçamento. Então, tudo isso você trabalha com a autoestima do piraquarense de maneira muito direta com o pessoal do Guarituba. Então, isso é mobilidade. Quando você dá um maior fluxo para o trânsito ali na Pastor Adolfo, porque antes, aquela pista simples, apertada, o morador do Guarituba que ia para a capital, que ia para Pinhais, que acessava ali a Avenida Iraí, hoje não, hoje o fluxo é bem maior. E a autoestima do nosso piraquarense, de maneira específica ali do Guarituba, aumentou e muito, porque antes, quando o pessoal passava, a gente passava ali do Guarituba para Pinhais, você levava um choque, porque a Iraí era muito mais bonita, arborizada, a rotatória, tudo muito mais organizado. Mas hoje está acontecendo o efeito ao contrário. Quem vem de lá para cá se depara com a Pastor Adolfo Weidmann totalmente revitalizada. Então, isso nós estamos trabalhando com a autoestima do nosso piraquarense dentro da visão da mobilidade. Você sabe que hoje nenhum candidato consegue ser eleito prefeito ou vereador se não tiver um bom apoio na região do Guarituba em função do grande número de habitantes que lá estão e do número de votos que saem do Guarituba também. A pergunta que eu faço agora é em relação à regularização fundiária. Eu disse aqui nas outras entrevistas que é uma palavra bonita, são duas palavras bonitas, né? Regularização fundiária. Mas isso não é exatamente uma coisa fácil de se fazer. Há uma lei federal que foi promulgada em 2014 e que dá as condições para que o poder público municipal resolva esse tipo de situação. E que lá na ponta, o que faz efetivamente é regularizar o terreno de uma área ocupada, mediante algumas regras, e dar uma dignidade a essa pessoa que lá está. Em contraponto, existe sempre o medo de que esse tipo de sinalização incentive invasões. Qual a sua posição a respeito disso? Josimar, candidato do PSD, é a favor das invasões de terra e o que fará para fomentar a regularização fundiária em Piraquara? Veja, Emerson, hoje nós temos o Núcleo de Regularização Fundiária, com uma equipe jurídica, advogados, engenheiros, mas como a nossa Piraquara cresceu e muito nos últimos anos, um crescimento desordenado, então a demanda pela regularização fundiária aumentou e muito. E também esse trabalho não depende só da prefeitura, depende também do judiciário, que também tem uma grande demanda. E isso acaba emperrando a regularização fundiária, que é um direito da pessoa que está em cima do seu terreno de posse. Agora, com relação à invasão, Emerson, nós somos totalmente contra a invasão. Invasão é crime. Inclusive, nós temos históricos ali no Guarituba e outras regiões de Piraquara de pessoas mal intencionadas formando grupos maldosos que acabam invadindo áreas públicas, áreas de proteção ambiental e picam essas áreas e comercializam. E as pessoas de boa fé, as famílias que querem um teto,
acaba comprando, dão moto de entrada, carro, parcelam, sabe, os pequenos terrenos para essas pessoas mal intencionadas que invadem as áreas e comercializam. Então, a nossa visão é que invasão é crime. Nós temos e nós temos fiscalizado. Temos fiscais que fiscalizam, fazem esse trabalho, e temos também uma parceria muito forte com a Polícia Militar, que nos ajuda, Emerson. Nós completamos um pouco mais de meia hora dessa entrevista, mais uma vez agradecendo ao candidato Josimar. Nós vamos agora tomar uma água, o cronômetro vai ser interrompido e eu vou trazer aqui a informação sobre o placar do Covid em Piraquara. Como sempre, começamos com o total de recuperados. Nós temos 2.511 recuperados em Piraquara. O total de casos confirmados é de 2.672. Temos um total de óbitos, lamentavelmente, de 96 pessoas. Os casos em novembro, os casos estão diminuindo, mas ainda estão aí. São 70 casos durante o mês de novembro. Estamos só começando novembro e já temos 70 casos. E os óbitos em novembro já somam dois óbitos, 2 pessoas que nos deixaram, e por isso a importância de continuarmos nos cuidando, não afrouxar na questão da máscara, da limpeza das mãos, do distanciamento social. Eu digo a você que a nossa live está sendo um sucesso. A cada entrevista aumentamos o número de ouvintes, de telespectadores, mas mesmo assim peço a você que compartilhe a informação sobre o programa que está ao vivo através do Facebook ou do endereço www.youtube.com/tvejoweb. O T é mudo, tvejoweb. E dessa forma você vai poder acompanhar e ampliar a nossa audiência. As propostas do candidato Josimar à Prefeitura de Piraquara estão sendo relacionadas, discutidas aqui, e é importante porque todas essas entrevistas acabam ficando como um documento, estão disponíveis lá no YouTube, e os candidatos, o que assumirem de compromisso aqui, vão poder ser cobrados na sequência por você, eleitor, que de fato é o patrão das autoridades públicas, dos funcionários públicos. Eu quero fazer um agradecimento mais uma vez a Tatiane Lapa. Ela é intérprete de Libras e estudante de Direito e voluntariamente faz a tradução em Libras dessas entrevistas para o público dos deficientes auditivos. Aproveito também para mandar um abraço aos deficientes auditivos, depois vou repetir isso, porque agora a Tatiane também está tomando uma água e, portanto, não consegue traduzir esse abraço. Gostaria também de convidar você a participar, a acompanhar no próximo domingo, a partir das 16 horas, a nossa cobertura das eleições em Piraquara. A partir das 16 horas já teremos a possibilidade de pelo menos ter uma noção de quem estará à frente em função dos números de boca de urna e também não só de prefeito, mas de vereadores que comporão a Câmara Municipal de Piraquara a partir de 2021. Essa Câmara Municipal vai ser importante, com um ingrediente a mais neste mandato, que é a aprovação do plano diretor, que será um tema que nós discutiremos na volta agora da entrevista com o candidato Josimar. Eu lembro que o Piraquara 19 horas tem o patrocínio de Zooplan Centro Médico Veterinário, Conexão Shop Informática e também da MAP Turismo. Vamos voltar com a entrevista? Todo mundo preparado? Lembrando que o Te Vejo Web pode ser conectado através do www.youtube.com/tvejoweb. Josimar já está a postos novamente. Josimar, eu dizia aqui que nós vamos tratar agora de um tema que tem sido bastante explorado, foi tema também de uma das nossas pré-entrevistas, que é a questão do plano diretor. E como expoente desse tema, nós não podemos resumi-lo somente a isso, mas tem a questão do Portal da Graciosa.
Nós queremos saber de você, assim como perguntamos aos outros candidatos, qual a tua posição em relação ao Portal da Graciosa? Você é a favor ou contra? A favor, o Emerson, totalmente favorável, até porque, segundo a divulgação do grupo empresarial, o Portal da Graciosa vai gerar milhares de empregos, renda, impostos. Nós somos totalmente favoráveis. Agora, é claro, dentro de uma legalidade, do respeito ao meio ambiente, que são as características do nosso município, mas somos favoráveis, somos contra, somos totalmente favoráveis a todo e qualquer bom empreendimento que venha favorecer a nossa cidade, a nossa gente, o nosso povo, geração de emprego, principalmente nesse momento, né, que a nossa economia mundial está em frangalhos devido à grande pandemia. Nunca se viu um índice, uma taxa de desemprego tão alta como estamos vivendo. Então, o emprego, nesse momento, é ouro, né, Emerson? Josimar, faz-se uma crítica a respeito desse empreendimento, que é muito ousado, sem dúvida, que tiraria poder daquele que vai representar o Poder Executivo, ou seja, o prefeito, que o prefeito não teria tanta voz nas tomadas de decisão em função do impacto, tanto econômico como ambiental, que um projeto como esse traria para a nossa cidade. Você se sente preparado para comandar essa implantação e poder botar freios quando for necessário a algumas ideias que eventualmente não sejam tão boas assim? Veja, Emerson, eu acho que tudo é dentro de uma conversa visando o bem comum, visando o bem da cidade, né? O empresariado também, ele vai ter que seguir normas ambientais, legais, e o poder público é diferente. Eu acho que o poder público tem que estar de mãos dadas com o empresário que quer o bem da cidade, o crescimento da cidade. Mas lembrando que nós somos reféns das leis. As leis são para todos, tanto para o setor público como para o empresariado. Eu acredito, sim, que nós vamos ter o comando juntamente, né, com toda a sociedade, com uma discussão ampla, sadia, com o Ministério Público, e o que vai nos orientar fundamentalmente é o plano diretor. Muito bem. É sabido, Josimar, que quando a pessoa trabalha perto, ou melhor, mora perto do seu local de trabalho, ela tem uma qualidade de vida melhor. Então, quando surgem essas questões, esse tipo de ideia da implantação de um projeto ousado como esse, é evidente que ele deve merecer toda a atenção e mais pessoas devem se envolver, e existe até uma associação que tem fomentado essa participação. Mas eu vou um pouquinho mais além. Eu gostaria de saber de você, e acho que já estamos preparados para tocar nesse assunto, sobre qual a vocação da cidade de Piraquara. Você está aqui há mais de 20 anos, já foi vereador, já esteve participando de uma equipe que está há dois mandatos já comandando a cidade de Piraquara. Eu gostaria de saber, dentro de todas essas informações que você acumulou, das pesquisas que você fez para se preparar para ser candidato, qual, na tua opinião, é a vocação da cidade de Piraquara? É industrial ou não? Qual seria o caminho para o nosso futuro? Veja, Emerson, hoje Piraquara, a sua característica ambiental, ela é fortíssima, né? Então nós não podemos fugir disso. Pelo contrário, acho que temos que agradecer, né, o nosso Criador por ter feito uma cidade, um município tão belo, com as montanhas, com a Mata Atlântica, com a nossa riqueza em água. Então, a nossa grande missão, que é fornecer água, produzir água. Então, eu acredito que dentro de uma visão de indústrias, de fábricas, de empresas que respeitem o meio ambiente, que não poluam, que existe essa parceria, essa integração com o meio ambiente. Então, a nossa vocação é por aí. Manter toda essa grandiosidade da nossa natureza, explorando de maneira respeitável economicamente, e essa visão do turismo, que nós temos tudo para desenvolver
o grande turismo pela nossa região, pelas belezas, pela proximidade da capital. Então, eu acho que a nossa vocação é por aí, é ambientalmente falando, dentro do respeito ao meio ambiente, mas é claro que em alguns pontos nós podemos sim estar desenvolvendo uma ou outra indústria, mas de maneira de respeito, né, de conjugação com o meio ambiente. Pelo que eu entendi, o caminho seria a indústria limpa. Você sabe que esse é um ambiente extremamente competitivo. Em Curitiba, por exemplo, as iniciativas como o Vale do Pinhão têm recebido prêmios e têm feito a diferença e revitalizando espaços que estavam abandonados por lá. Para atingir o nível que você precisa, para dar empregos para as pessoas neste tipo de indústria, há necessidade de capacitação. Você não acha que estamos correndo o risco, se não houver um trabalho muito bem feito e criativo, de atrair profissionais de fora e os nossos profissionais que moram aqui acabarem sendo rejeitados por não terem capacitação suficiente? Nós temos que pensar sim na capacitação da nossa gente, e para isso nós temos já programas em parceria com o SEBRAE, com o Instituto Federal do Paraná, e queremos estreitar e aumentar cada vez mais esses cursos, preparando a nossa gente, preparando o nosso trabalhador. E é claro que a gente se preocupa com isso, e para isso nós temos que fazer as grandes parcerias e preparar a nossa gente, com certeza. Josimar, o plano diretor é talvez uma das coisas mais importantes que pode acontecer nessa cidade, né? Você tem acompanhado as audiências públicas e a pergunta é: até que ponto a prefeitura pode influir no direcionamento dessas ações para que definitivamente Piraquara possa se emancipar? Veja, Emerson, as assembleias do plano diretor têm acontecido, embora foram prejudicadas agora devido à pandemia, então paralisou tudo, mas nós queremos voltar com força total, trazer a sociedade para discutir o plano diretor, discutir a cidade e fazer de Piraquara uma cidade cada vez mais viável. Nós já provamos isso, que Piraquara é uma cidade viável, e nós queremos cada vez mais reafirmar isso, a nossa importância no contexto metropolitano, no contexto estadual, respeitando as nossas limitações ambientais. Mas nós queremos trazer o plano diretor para a grande discussão e preparar a nossa cidade para um futuro muito próspero. Josimar, outro tema importante e que precisa ser discutido e que está intimamente ligado a essa questão da capacitação é a escola, é a educação. Nós sabemos que a prefeitura tem a capacidade de gerenciar e a obrigação legal de comandar o ensino fundamental, mas pode fazer parcerias com o governo federal, com escolas federais, para que essa capacitação possa ser efetivamente implantada. Um tema que foi discutido nas pré-entrevistas, que tem a ver com o ensino fundamental, é a jornada integral, o ensino em período integral. Qual a possibilidade da implantação do ensino integral em Piraquara? Nós estaremos discutindo isso com a nossa equipe de educação, com certeza, Emerson. Nós temos reformado escolas e CMEs, ampliado vagas, temos construído CMEs, escola, mas a gente quer trazer essa discussão, claro, para a nossa equipe de educação e também com a sociedade, enfim, com a cidade. Agora, veja, um dado importante, Emerson, que eu queria trazer para você, até uma curiosidade. Esse estudo tem que ser muito bem feito, a questão, muitas vezes, muitos candidatos falam de construir e aumentar vagas, mas nem sempre nós podemos ir por esse caminho. Existe um estudo hoje que diz o seguinte, que em determinadas regiões da cidade, do município, nós já temos uma oferta a mais do que a demanda em alguns pontos. Sabe por quê? Porque como antigamente, digamos assim, quando era comum as famílias terem 5, 4, 3 filhos, hoje em dia se tem 2, se tem 1, ou até não tem nenhum. Então, em muitos pontos da cidade acabam sobrando vagas
salas um pouco ociosas. Então, esse estudo tem que ser muito bem feito, mas nós queremos, sim, direcionado para a escola em tempo integral, fazer um estudo com a nossa equipe de educação. E se isso apontar, mas tudo dentro de um cronograma orçamentário, né, tem que ser muito bem estudado, Emerson. Nós estamos ouvindo o candidato Josimar, ele é candidato pelo PSD e pleiteia o cargo de prefeito da cidade de Piraquara. Josimar, somando os anos dos mandatos do Gabão, professor, somando os anos do mandato do Marquinhos, professor, com a possibilidade, em você sendo escolhido, de ficar mais 8 anos à frente da prefeitura de Piraquara, teremos aí 3 vezes 8, 24 anos de uma cidade comandada por professores. Você entende que, até agora, nós temos índices que justifiquem o fato de termos tido prefeitos que são professores por 4 mandatos? O ensino, a educação em Piraquara revela que foi positivo para a cidade ter como prefeito, nesses mandatos todos, um professor? Eu acho que não só professor, né? Porque é professor e também outras atividades. Por exemplo, você pega o prefeito Marquinhos, é professor e ao mesmo tempo é funcionário público, é engenheiro. Então existe também a junção de outras atividades. Eu sou professor e também tenho outras atividades. Então tudo isso acaba sendo uma soma de conhecimentos que vem ajudar a gestão, vem ajudar a cidade, com certeza, Emerson. É uma soma de conhecimentos. No teu plano de governo, tem nesta área de educação uma menção sobre ampliar o acesso dos alunos com necessidades especiais. Eu gostaria de tocar nesse tema, que é um tema polêmico e também complexo, e para problemas complexos, como diz o filósofo, não se pode esperar soluções simples. O que Piraquara está fazendo e o que pode vir a fazer para melhorar o acesso desses alunos com necessidades especiais ao ensino fundamental? Veja, Emerson, nós construímos a Escola Especial Gustavo Maier, do Guarituba. E é claro que nós damos muito aquém do necessário. Então, o nosso objetivo é cada vez mais ampliar o acesso dessas crianças com necessidades especiais ao ensino público de maneira direcionada ao ensino municipal. O Estado já vinha fazendo isso, mas o município começou agora. E nós entendemos que isso tem que ser ampliado. Nós precisamos cada vez mais dar formação necessária aos nossos professores, aos nossos educadores, para receber essas crianças. Porque a dificuldade de uma criança como essa, na família, lá com seus pais, é muito grande. E nós temos que criar instrumentos, nós temos que nos fortalecer a educação nesse sentido para abrigar essas crianças, abrigar esses alunos. Você falou em privilegiar, em melhorar as condições de trabalho e sempre se fala também quando se comenta aumentar as condições de trabalho, melhorá-las, em salário. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui em nome dos professores, mas que se estende a todo o funcionalismo público. Salvo engano meu, são aproximadamente 3.000 funcionários públicos. Um questionamento simples que é feito, e nós gostaríamos de ouvir a sua opinião. Josimar, não seria possível e mais correto, né, que se diminuíssem os cargos em confiança e que se usasse esse dinheiro para melhorar essas condições de trabalho e o salário dos funcionários estatutários? Veja, Emerson, hoje Piraquara tem uma das menores cargas de comissionados da metropolitana. Nós temos uma pesquisa, nós temos estudos que apontam para isso. No passado, não muito longe, Piraquara chegou a ter até 400 cargos comissionados. Hoje, nós temos um pouquinho a mais de 100 cargos comissionados. Então veja, Emerson, e isso, Piraquara tem um dos menores índices de cargos comissionados da metropolitana. Nós queremos dizer, Emerson, também falando na questão da reposição, a prefeitura tem
repassado rigorosamente toda a inflação, digamos assim, ao nosso funcionalismo. É importante também dizer, falando dos professores, que o Plano Nacional, o Piso Nacional dos Professores, nos últimos 8 anos, a gestão do prefeito Marquinhos, a nossa gestão, nós repassamos na íntegra, o que não aconteceu em outros governos. De 2013 para cá, nós cumprimos rigorosamente, somando 84% da reposição do piso nacional, que é um direito do professor. Mas muitas vezes em Piraquara isso não foi cumprido. E se você fizer uma pesquisa no estado do Paraná e na metropolitana, muitos municípios não conseguiram cumprir. Isso que é um direito do nosso professor. Muito bem. Nós temos ainda 2 temas a serem abordados, a ação social. Outra coisa, Emerson, é importante colocar para o nosso telespectador e que está nos acompanhando nesse momento dessa live importantíssima, que é um canal que vocês disponibilizam, e tenho visto a tua fala no sentido de que Piraquara tem que ter um canal, e eu acho isso mesmo, porque as grandes rádios hoje, as grandes rádios se concentram lá em Curitiba, e nós temos aqui a nossa rádio comunitária e outros meios de comunicação, mas eu vejo que vocês estão nessa linha e a cidade só tem a ganhar com isso. Então é importante trazer também essa informação que eu vou te dar agora, que para o nosso funcionalismo, o nosso quadro de funcionários, nós criamos, de 2013 para cá, o Vale Mais. O Vale Mais é R$200 que é acrescentado no salário do servidor. Não é muita coisa, mas se você pegar e multiplicar pelo número de servidores, nós injetamos hoje na economia local de Piraquara perto de R$500 mil, ou seja, no ano nós temos colocado na economia local perto de R$5 milhões. Isso é o Vale Mais, que não existia e que nós criamos com o prefeito Marquinhos, 2013 para cá, e isso nós queremos manter, que é um direito do servidor. Muito bem, nós temos 2 temas ainda, que foram temas garimpados nas pré-entrevistas, que tem a ver com a ação social e com a segurança em Piraquara. Eu vou começar com a ação social. Josimar, você deve ter percebido que a nossa cidade começa a ter aí alguns problemas antes vistos somente em cidades maiores, especialmente as pessoas em faixa de risco, agravado pela pandemia, alguns dormindo embaixo de marquises, pedintes, e esse é um problema que não pode ser desconsiderado ou subestimado. O terceiro setor em Piraquara, é histórico isso, acaba sendo relegado a um segundo plano. Os prefeitos anteriores, com raras exceções, não conseguem entender o verdadeiro valor do terceiro setor e o quanto eles podem ajudar nesse processo de implantação de políticas sociais. Eu quero perguntar a você, de maneira genérica, o que tem no seu plano de governo voltado para a ação social e o terceiro setor? Emerson, nós entendemos a sua preocupação e a nossa preocupação também com relação, por exemplo, ao FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência. Existia uma desconformidade com a lei federal, com a lei municipal. Então foi votada recentemente pela Câmara a lei municipal que regulamenta e a importância do CMDCA, que é o conselho, né, o conselho que acompanha essa política pública. E nós sabemos, Emerson, da importância do terceiro setor, que está lá na ponta, fazendo um trabalho social muito forte, onde muitas vezes o poder público não consegue chegar. E o terceiro setor está lá na ponta, auxiliando as pessoas menos favorecidas pela sorte. Então, nós reconhecemos a importância do terceiro setor, das entidades, estaremos fazendo um grande chamamento público para as entidades, para que se cadastrem, apresentem os projetos, para que venham se beneficiar desse recurso do FIA, que é um direito do terceiro setor. Agora, eu queria, Emerson, falar uma coisa muito importante para você. Em Piraquara, nós temos o Centro Pop. Como você falou das pessoas que vivem aí, muitas vezes, pela avenida, desassistidas, e isso realmente é de cortar o coração de qualquer pessoa. É uma questão social muito séria, muito grave. Mas em Piraquara nós temos o Centro Pop. Nós oferecemos para essas pessoas que elas passem pelo Centro Pop e tenham um banho quente,
tem uma alimentação, sabe? E que também nós temos um programa dentro do Centro Pop com os nossos profissionais para tentar reinserir essa pessoa de volta na sua família, na sociedade. A gente sabe que muitas vezes um ou outro, eles não querem. Eles vão lá, tomam um banho, se alimentam e voltam para a rua, aonde estavam. Mas nós oferecemos esse trabalho. O Centro Pop, Emerson, é referência na região metropolitana. Nós temos recebido visitas de outros municípios que vêm acompanhar esse nosso trabalho. Em Piraquara também nós construímos o abrigo, um abrigo que antes estava num local alugado, e nós construímos o abrigo justamente para dar uma atenção à criança, ao adolescente, que foram menos favorecidos pela vida, desassistidos. Então, é uma visão de gestão que nós já temos e queremos ampliar, Emerson, essa visão social com o nosso próximo. Josimar, a ação social é uma das bandeiras da TVEJO e nós queremos, sobretudo, contribuir. Embora essas iniciativas sejam positivas, né, e nós as respeitamos, elas não são suficientes. Então, nós temos feito aqui um apelo aos nossos entrevistados e faremos a você também. Um compromisso. Gostaria de saber de você sobre a possibilidade de estabelecermos um compromisso da gestão do Josimar com o terceiro setor e especialmente da implantação e fiscalização da Lei 2095. Podemos contar com esse seu compromisso? Emerson, não só pode contar com o meu compromisso, como eu sou parceiro. Você sabe, inclusive, que nós, eu, você, o Marquinhos da Conexão e uma outra equipe, já fizemos vários trabalhos sociais. E isso nós queremos continuar. E você tem a minha palavra e tem o nosso compromisso da manutenção e avançar cada vez mais nessa política pública que é tão importante que o terceiro setor desenvolve. Muito bem. O último tema para discorrermos aqui e conversarmos com o candidato Josimar é sobre segurança pública. Falamos de educação, falamos sobre os perigos que uma má educação pode gerar, a necessidade de capacitação, mas precisamos também de polícia ostensiva para gerar o que chamamos de sensação de segurança e segurança efetivamente. Um dos desejos demonstrados aqui nas nossas pré-entrevistas e nas enquetes que fizemos é sobre a Guarda Municipal. Sobre o tema segurança e especialmente sobre a Guarda Municipal, qual a sua posição? Emerson, nós gostaríamos muito de ter uma guarda municipal. Como eu ouço falar muito que São José tem, que Pinhais tem, que Quatro Barras tem, mas infelizmente as pessoas que falam e propõem a guarda municipal, ou elas desconhecem de orçamento, ou elas faltam a verdade. Porque para se ter uma guarda municipal em Piraquara, ou qualquer outra cidade, o investimento, Emerson, é muito grande. Nós teríamos hoje em Piraquara que ter de 60 a 80 homens para criar nossa guarda municipal. E isso impacta diretamente na folha de pagamento da prefeitura. Então, hoje, nós caminhamos aí com a folha no limite. Inclusive, nossa folha hoje está em 50%, 50 pontos percentuais. O nosso limite é 53%. Então, as pessoas que prometem a guarda municipal desconhecem a realidade do município, desconhecem de orçamento. Então, nós gostaríamos, é claro, de ter uma guarda municipal, mas não temos orçamento para isso. O que nós fizemos em Piraquara e queremos ampliar? Nós temos o DESP, departamento nosso de Piraquara, de Segurança Patrimonial de Piraquara. O DESP hoje conta com 120 homens e nós queremos cada vez mais capacitar o nosso DESP. Nós temos uma parceria, Emerson, com o BPGD, o Coronel Cidreira, até um grande abraço ao Coronel Cidreira e aos nossos amigos da Polícia Militar, que nos ajudam. Então, o BPGD está dentro de Piraquara, uma conquista nossa, e que nos ajuda a fazer e dar segurança para a nossa cidade. Outra coisa, Emerson, nós criamos, implantamos no Guarituba a primeira companhia. A primeira companhia está num prédio próprio, ali no Guarituba, a primeira companhia que conta hoje com um efetivo de aproximadamente 50 homens,
que dá segurança ao Guarituba. E outra coisa, nós já trouxemos para Piraquara, numa parceria com o governo do estado, o BOP, é isso mesmo, o BOP. O BOP já está instalado ali onde eram os bombeiros. Inclusive, nós já estamos licitando para fazer toda uma reforma naquele prédio onde funcionavam ali os bombeiros, para que o BOP tenha melhores condições ali de instalação. Inclusive, queremos mandar um grande abraço ao comandante do BOP, que é de Piraquara, o Major Machado, grande parceiro de Piraquara, grande parceiro da nossa cidade. Outra coisa, Emerson, que não está no nosso plano de governo, que quero salientar, é o monitoramento de câmeras. Nós já temos todo o cabeamento óptico, sabe, feito, passando por todos os prédios públicos, isso já está pronto. Em seguida, estaremos implantando as câmeras e a Polícia Militar, ali através da primeira companhia, em parceria com o nosso DESP, terá acesso às imagens e estará fazendo todo esse monitoramento. Bom, Josimar, faltou só ressaltar uma questão e vou pela proximidade que temos, né, dizer a você sobre essa questão de autoestima, que nós abordamos aqui em todos os programas a questão da iluminação da rodovia João Leopoldo Jacomel. Particularmente acho que o prefeito que assumir a partir do ano que vem, se é que o atual não resolver, deveria encarar isso como uma questão de brios, né? Pinhais já iluminou a rodovia e nós ainda permanecemos no escuro. Qual a tua posição a respeito disso? É possível resolvermos esse problema? Emerson, atualmente já a nossa gestão, a gestão do prefeito Marquinhos, e nós temos feito isso diretamente com o governo do estado. Infelizmente, é bom falar aqui que o cabeamento da iluminação pública da João Leopoldo Jacomel foi roubado, né? Foi roubado. Mas nós estamos já em conversações com o governo do estado e ele já nos garantiu que vai se fazer uma licitação para poder colocar a iluminação na João Leopoldo Jacomel. Muito bem. É importante colocar, quando você fala com relação a Pinhais, que Pinhais já fez, e realmente já fez, só que é um trecho, Emerson, bem pequeno, sabe? Que Pinhais fez ali coisa de 1 quilômetro e pouco. A maior extensão está para a gente. Mas nós vamos depois, se não conseguirmos agora até dezembro, depois vamos estar perto do governador e vamos cobrar isso com certeza. Queremos ver a João Leopoldo Jacomel toda iluminada, oferecendo segurança para o nosso usuário. Muito bem. Josimar, você tem 1 minuto agora para conversar com o teu eleitor, pedir o voto, dizer por que você é a melhor opção para estar sentado na poltrona de prefeito de Piraquara a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Fique à vontade, 1 minuto. Emerson, telespectadores, você que está nos assistindo, em primeiro lugar, muito obrigado por você estar nos assistindo e acompanhando as nossas propostas. E quero dizer para você que o nosso plano de governo é o mais completo. É por isso que nós estamos preparados. É por isso que nós somos a melhor opção. Até mesmo porque nós queremos dar continuidade em tudo que a atual gestão conquistou, fez, em tudo que nós fizemos e mais. Queremos ampliar todos os serviços. Queremos fazer com que a nossa gestão chegue aonde não deu tempo de chegar. Porque nós provamos que Piraquara é uma cidade viável, uma cidade bonita, de um povo trabalhador, de um povo ordeiro que ama essa terra. E nós queremos melhorar cada vez mais. Está aí tudo o que fizemos. Você veja o novo centro, o que era Piraquara, o que é Piraquara hoje, a nossa grande rotatória, a nossa nova cidade. Piraquara é uma nova cidade. É só você andar, só você ver e você vai constatar tudo isso que eu estou falando. Então, por Piraquara, por tudo isso que está aí, é por isso que nós queremos ser prefeito da cidade. Queremos avançar nas políticas públicas da saúde, da educação, enfim, na geração de emprego e renda. Nós queremos cada vez mais fazer com que você, piraquarense, tenha orgulho dessa cidade. Essa cidade que nós, num grande trabalho, eu, você, todos nós resgatamos a autoestima do piraquarense. O piraquarense
que há um tempo atrás tinha vergonha de dizer que morava em Piraquara. Hoje, nós, através de um grande trabalho em equipe, a nossa gestão, estamos resgatando a credibilidade da cidade e a autoestima de você, piraquarense. É por isso que eu peço o seu voto, o seu apoio. No dia 15 de novembro, 5-5, porque Piraquara não pode parar. Muito bem, esse foi Josimar Frois, candidato do PSD à Prefeitura de Piraquara, a quem nós agradecemos mais uma vez pela deferência, por estar marcando presença aqui, conversando com os seus eleitores, mesmo acometido pelo Covid-19 e em quarentena. A Conexão Shop e a Zooplan Centro Médico Veterinário são os patrocinadores deste programa e nós agora vamos ver uma matéria trazida pela Camille Cogos. Nós estamos com saudades de você, Camille. Vamos à matéria com a Camille. Oi pessoal, Camille Cogos por aqui, passando para lembrar do nosso desafio lá no Instagram para os candidatos a vereador. Na última semana nós fizemos uma enquete, né? Abrimos uma caixinha de perguntas para os seguidores para que vocês pudessem enviar questões, dúvidas que vocês tinham para os candidatos a vereador. A gente fez uma triagem dessas perguntas e elencamos as quatro principais que apareceram para lançar o desafio. Agora ele está lançado e é bem simples dos candidatos a vereador participarem. Eles só precisam postar nos próprios stories as respostas para as perguntas, marcando o @tvjuweb lá no Instagram e a hashtag eleições municipais. Todos os candidatos a vereador que fizerem essa postagem de conteúdo nos stories, marcando o @tvjuweb e a hashtag eleições municipais, vão ter os conteúdos, os vídeos lá repostados no nosso Instagram, justamente para que os seguidores e os eleitores possam conhecer mais a fundo as propostas de cada um. Então, se você é vereador, não deixe de participar, né? No caso, o candidato a vereador aqui de Piraquara, não deixe de participar do desafio, justamente para que os eleitores possam conhecer mais a fundo a sua proposta. E se você é eleitor, não deixe de marcar lá no nosso feed, a gente postou as perguntas lá no feed do nosso Instagram para os vereadores, junto com o desafio. Não deixe de marcar o candidato que você quer que participe do desafio. Assim ele pode lá responder as perguntas em vídeo nos stories, marcar a gente e nós vamos levar essa informação até vocês. Espero que vocês participem do desafio e continuem ligados na TV Ju. Essa é a nossa repórter do Cabelo Azul. Um abraço para você, Camille. Estamos aguardando o seu pronto restabelecimento. E com isso, nós estamos chegando ao fim de mais um programa Piraquara 19 horas. Lembrando que o nosso conteúdo fica disponível no YouTube, www.youtube.com/tvjuweb. Você pode rever todas as outras entrevistas que foram realizadas até agora. E lembrando que na próxima terça-feira ouviremos o candidato Gabão, do MDB, a partir das 19 horas. E na quinta-feira, finalizando este trabalho de entrevistas com os candidatos a prefeito, ouviremos Jean Galvão, do PSB, para daí aguardar o resultado das urnas no dia 15 e voltarmos no domingo às 16 horas com uma mesa redonda e todas as informações sobre o resultado das eleições municipais. Um grande abraço, obrigado pela companhia e até a semana que vem.